Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Notícia de Frente, que começa agora, são 6 horas em ponto. Hoje, 1º de novembro, amanhã já temos um feriado e muitas notícias hoje. Teremos aqui a presença do prefeito em exercício, José Roberto Estopa. Vamos falar também da COP26, sem a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. E o movimento dos caminhoneiros, será que de fato acontece em todo o país ou não? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, porque agora eu tenho aqui a honra de dar um bom dia pela primeira vez para um convidado muito especial hoje aqui nessa bancada, o jornalista Daniel Petengil, editor do caderno de política do jornal A Gazeta. É um prazer, uma honra aqui para essa bancada, Daniel, tê-lo você aqui. Bom dia, Luciana, bom dia, Kleber, bom dia a quem nos assiste. É um prazer participar desse programa que é uma referência na TV regional para o jornalismo e eu espero contribuir da melhor forma com o debate desses temas importantes que estão aí efervescentes, né, ultimamente. Vai contribuir muito, Daniel, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, viu? E bom dia para você, Kleber Lima, nessa segundona. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Luciana. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo. É uma honra trabalhar com você. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência. E hoje é nosso dia, Daniel, do Coité, dia de Todos os Santos. Ah, tá. Agora você vai lembrar que essa bancada que ontem foi Dia das Bruxas, de todas as mulheres, é isso, Kleber Lima? Não, eu estou falando dos santos, de nós. Só, eu entendi, né? Viu? Eu senti uma ironia aí. Sem malícia, né? Você percebeu, Daniel? Não percebeu, não, né? Nada, não percebeu, né? Tá bom, então para todos os santos, né? Tá bom dia para todos vocês, viu? Olha, Kleber, melhor não dizer o que a sua chefe lá em cima acabou de revelar, tá bom? Já é pecadora. Tá certo, mulher gente. Pecadora. Pecadora, né? De pouca fé e pecadora. Bom, gente, vamos dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito. Vamos ver como está a movimentação das principais vias daqui de Cuiabá. Hoje deve estar muito tranquilo, muita gente não trabalha hoje. Olha lá, meu Deus do céu. Não tem ninguém no trânsito. Começamos diretamente aí pela Avenida Miguel Sutil, bem pertinho ali do Centro de Eventos do Pantanal. Olha, agora apareceu aí um certo movimento, mas hoje vai ser muito tranquilo esse trânsito. Você que vai sair de casa agora para trabalhar, com certeza não tem por que chegar atrasado, hein? Vai muito tranquilo hoje, agora ali na Arquimedes Pereira Lima também, aí quase sem movimentação nenhuma. Daniel, a gente mostra aqui rapidinho as imagens, até para ajudar, né, quem está lá em casa nos assistindo agora, quer saber como é que está o trânsito. Em alguns momentos tem algum tipo de bloqueio, mas assim, esse horário sempre é muito tranquilo, viu? Mas no decorrer do programa, a gente chama novamente as imagens para que a gente possa estar mostrando aí para os nossos telespectadores o movimento daqui de Cuiabá principalmente. Essa imagem linda aí da Avenida Fernando Correia da Costa, o sol nascendo ali, Kleber Lima. Sol nascendo, uma bandeirona no Brasil ali, né? Imagem linda, belíssima mesmo. Hoje está muito tranquilo, amanhã vai estar mais ainda, né? Feriado de 2 de novembro, finados, alguns vão pegar a estrada, outros vão ficar por aqui mesmo. Bom, e você já sabe, hein? Vai pegar o trânsito? Não tem problema, pode ir ouvindo a gente aqui o programa Notícia de Frente pelo Facebook, TV Vila Real, você vai ouvindo a gente em tempo real. Coloca aí no carro, vai ouvindo, dá o seu bom dia daqui a pouquinho aqui para nós. Já vou lembrar que o telefone do WhatsApp fica aí o tempo todo na sua tela e você pode participar com a gente. Já anunciei aqui que tem hoje uma entrevista especial com o prefeito em exercício de Cuiabá, José Roberto Estopa, e você já prepara aí a sua pergunta para que a gente também possa ampliar essa interação. Bom, vamos que vamos, porque temos muitas notícias hoje. Daniel, Kleber Lima, vamos começar falando sobre uma movimentação muito importante que agitou todos os bastidores da política mato-grossense. Bem pertinho aí do final de semana, já na sexta-feira, o governador em exercício, Otaviano Pivetta, acabou fazendo a transmissão de cargo para presidente do Tribunal de Justiça e também falou sobre política. Pode ser aí o futuro dele, ele já comentando. Roda aí o VT, então.
O vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, permanece sem partido. E nessa última semana, ele foi bastante cobrado sobre essa decisão em qual partido irá se filiar e também o seu futuro político em 2022. Pivetta preferiu dizer que não vai anunciar nenhuma decisão, que isso depende muito do desenrolar da política até, naturalmente, as composições para 2022, que ele nunca tomou essa decisão de forma antecipada. Já por outro lado, Pivetta diz que fez um acordo com o governador Mauro Mendes, de que ambos não falarão sobre eleições, sobre política, até janeiro de 2022. Pivetta está à frente do governo de Mato Grosso desde a viagem de Mauro Mendes para a Europa. Só que nesse interim ele preferiu dividir um espaço dessa gestão com a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a desembargadora Maria Helena Covas, que assumiu o estado por 4 dias. E ela fica na cadeira número 1 de Mato Grosso até a terça-feira, dia 2, no feriado de finados. Pivetta volta na quarta-feira. Foi uma forma dele de homenagear as mulheres e também demonstrar um respeito para a presidente do Tribunal de Justiça, abrindo esse espaço. Lembrando que Pivetta sofre uma ação na Justiça, movida pela sua ex-mulher, Viviane Cristina Kawamoto, que era acusado de agressão e tem um processo correndo na Justiça de Santa Catarina. Pivetta reassume o governo e, claro, depois disso deve discutir o seu futuro político. Mas essa situação dele na vida pessoal, relacionada a uma violência doméstica, pode custar aí parte do seu futuro político ou até mesmo interferir quanto a isso. Resta saber se Mauro Mendes vai aceitar ter Pivetta como um candidato a vice, se esses fatores pessoais de Pivetta também seriam utilizados durante a propaganda, ou seja, durante uma campanha eleitoral. Por enquanto, Pivetta age com cautela e prefere não falar de seu futuro político. Com as imagens do Nilton Oliveira, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Olha só, nesse momento eu vou dar as honras aqui da casa para o jornalista Daniel Petengil. Vou até explicar, viu, Daniel, a sua presença especial aqui hoje é porque o professor Haroldo está de férias, gente. Então, nós temos aqui hoje o jornalista Daniel e amanhã também, com toda certeza, estou contando com a sua presença Estaremos aqui, aqui para poder contribuir com vocês e a gente comentar esses assuntos que realmente estão fazendo diferença ultimamente. É isso aí, Daniel, olha só. Causou estranheza, né? Pegou todo mundo de surpresa e dizem por aí, até a imprensa deu um grande espaço, afirmando que nem mesmo o governador Mauro Mendes sabia que Otaviano Pivetta iria fazer a transmissão do cargo. Foi um elemento surpresa. Será que foi mesmo? Já não havia uma estratégia aí para que ele pudesse tomar essa atitude? Ou você acha que não, de fato? Pois é, muito se falou sobre isso desde sexta-feira, porque realmente, de fato, foi uma surpresa, até para quem acompanha bem os bastidores, essa ausência do vice, né? E um detalhe importante também que a gente trouxe no Jornal Gazeta de sábado foi que, segundo um estudo da Procuradoria da Assembleia Legislativa, existia, inclusive, uma forma jurídica de o deputado, o Dilceu Dal Bosco, Dilmar Dal Bosco, desculpe, assumir o cargo, né? Uma vez que o Max Russo, que é o presidente da Assembleia, também está em Glasgow, na Escócia. Segundo esse entendimento da Procuradoria da Assembleia, com base em estudos jurídicos que eles fizeram lá, existia essa possibilidade de o Dal Bosco assumir o Estado. Mas, bom, isso vai ficar para depois, né? Essa discussão jurídica, mas o importante é que, seja qual for o motivo, a desembargadora Maria Helena, a posse dela, vamos dizer assim, é um fato histórico, né, em Mato Grosso. E é uma forma também de prestigiar as mulheres, né? Eu acho que ela vai fazer, nesse pouco tempo que ela tem aí de gestão, de mandato, ela vai procurar se representar bem o Estado, né? Ela já se posicionou e tudo. Eu não sei de precisar qual foi a estratégia que estava por trás, né, dessa ausência do Otaviano Pivetta, mas eu prefiro destacar essa posse, essa gestão, mesmo que curta, da desembargadora como governadora do Estado. Obrigada, Daniel. Kleber Lima, e quais são outros aspectos que a gente pode estar entendendo em relação a essa posição, essa atitude, né, de Pivetta?
essa relação direta em estar empoderando ainda mais quem é já empoderada, no caso a presidente do TJ. Existem aí todo um caminho de questões pessoais na sua avaliação? Olha, Luciana, o Otaviano falou comigo, para mim ele falou o seguinte, falou, olha, eu perguntei para ele, né, acho que foi a primeira informação que surgiu sobre se o governador Mauro Mendes sabia. Ele me deu a seguinte resposta, abre aspas, nem eu sabia, porque ele decidiu, durante uma audiência com ela, fazer o convite e ela, depois de ficar um tanto estupefata, aceitou, né? E ele fala assim, ele justifica que é uma maneira de homenagear, prestigiar as mulheres e a cuiabania, porque a Maria Helena é uma cuiabana, né? Filha de cuiabanos históricos também, e é a primeira vez que, embora essa posse do presidente do Tribunal de Justiça seja prevista em lei, é a primeira vez que um presidente do Judiciário, do Tribunal de Justiça, assume. Eu até fui tentar levantar isso, pesquisar, porque a gente teve, assim, eu tinha uma dúvida se em dois momentos recentes, relativamente recentes, não teria havido já essa hipótese, né? Uhum. Que foi quando teve uma crise no primeiro governo do Dante, que ele teve uma diverticulite, teve que sair às pressas do Estado, aí o então vice-governador Márcio Lacerda assumiu para tentar dar uma contornada, acabou conseguindo contornar aquilo, e eu tinha uma sensação de que o desembargador Licínio Carpinelli tivesse assumido naquela época, talvez pelo protagonismo dele, porque o judiciário também veio a público tecer críticas muito duras ao governo naquela época, mas eu não consegui confirmar isso. E um outro momento anterior àquele, Daniel, foi entre 90 e 91, quando o então governador Edson de Freitas sofreu aquele acidente aéreo, né, um ultraleve, e acabou renunciando um tempo depois, em definitivo, e quem assumiu o governo foi o então presidente, deputado que era presidente da Assembleia Legislativa, Moisés Feltrin, por um tempo aí de mais de mês, né? Então, naquele interregno também eu fiquei na dúvida. O fato é que não se confirmou, justíssima homenagem à desembargadora Maria Helena Povas e, por extensão, a todas as mulheres. Tem algum interesse por trás disso? Eu perguntei isso para o Otaviano Piveta, ele falou, nenhum, não tem nenhum. É o que ele falou, porque também é uma pergunta óbvia pelo inusitado da situação. Ele não está doente, ele não ia viajar. E ele falou o seguinte também, falou, olha, qual que é o problema dela assumir? Eu estou fazendo uma homenagem para ela sem nenhum custo e nem risco para o Estado ou a sociedade. Primeiro, porque ela é uma pessoa altamente responsável, é presidente do Tribunal de Justiça, uma das líder de um dos poderes, não vai ter custo. O custo, ele falou, abre aspas, é duas atas, uma para a posse e a outra para a saída dela. E é até quarta-feira, que a cidade não vai acontecer muita coisa, né, no Estado. É o que ele diz, né? Então, qualquer coisa fora disso, é a gente que vai deduzir, descobrir. E eu tenho uma pista boa de quem foi que deu a ideia para ele. Quem? É um outro desembargador, mas eu não posso falar que ele o nome, porque eu não tenho certeza, né? Mas eu, sim, não tenho certeza, mas tenho convicção. Mas eu entendo o contexto do questionamento do Luciano, porque, além dessa ação por violência doméstica que ele já está respondendo em Santa Catarina, existe também um procedimento aqui, na Justiça Estadual, né? Então, que ainda está em fase preliminar e tudo mais. Mas também eu creio que a gente não tem elemento, ninguém tem elemento para associar uma coisa a outra, né? Que o fato de que ele tentou prestigiar a desembargadora para tentar algum benefício em relação a isso, eu acho que é um pouco especulação demais, a gente muito devaneio, né? Não sei, né? A gente não sabe quais são os mecanismos dos bastidores políticos, né? Mas eu pessoalmente não creio que ele pensou nessa estratégia como uma forma de se proteger dessa possível ação que ele já está respondendo aqui na Justiça. Inúmeros são, né, os apontamentos aí da imprensa, das decisões de Piveta em relação ao fim desse relacionamento.
E a imprensa trouxe isso à tona em relação aos bens, por exemplo, o fato da ex-esposa estar brigando na justiça, Daniel e Kleber. É claro que talvez ficaria difícil a gente esperar um posicionamento claro de Pivetta, dizendo que tomou essa atitude para presentear as mulheres, para dizer que se importa com elas, que faz questão do empoderamento ainda mais. Ele não iria declarar desta forma, ou até poderia fazer. Não sei se é até um apelo aqui, ou afirmar, olha, um pedido de desculpas diante do fato, pela mídia ter dado uma ampla cobertura. Afinal de contas, violência doméstica é algo que pesa muito para qualquer homem, principalmente alguém na posição de Pivetta, Daniel. Será então, como você mesmo disse, é claro que não seria aí um conchavo com o poder judiciário, mas é uma diplomacia imensa, ou não? Sim, eu acho que esse movimento que ele fez foi de fato positivo para a questão dessa imagem que se construiu depois que veio tudo à tona, todo esse caso acontecido lá em Santa Catarina. Eu acho que, e também, apesar de toda a estratégia que ele montou nas redes sociais, ou até com uma gestão de crise, para tentar mostrar que não é uma pessoa violenta, que ele privilegia as mulheres, respeita as mulheres. E assim, realmente, como você colocou, pode não ter conchavo, pode não ter nenhum tipo de estratégia maior por trás, mas foi um movimento que ele fez, foi pensado para que ele contemple essa tentativa, né, dele de melhorar a imagem em relação às mulheres. Kleber, o Daniel usou um termo muito importante. Ele disse gerenciamento de crise, refazer a imagem. É possível diante dessa atitude de Pivetta? Olha, possível né? Embora não seja provável, né? Porque tudo foi muito rápido. E é preciso destacar o seguinte, o processo de violência doméstica do Pivetta, ele não corre em Mato Grosso, ele corre lá em Santa Catarina. Então, assim, qual que é a relação do judiciário de Mato Grosso com o de Santa Catarina? Zero, nenhuma. Aqui ele tem uma medida protetiva, foi uma juíza local, uma medida protetiva que foi determinada pela justiça daqui. Mas isso antes até desse processo lá de Santa Catarina, né? Durante o processo da separação, e que isso ele nunca foi colocado em xeque, porque sempre respeitou, ele mudou de casa, enfim, né? E o que tem hoje aqui dele aqui é na vara de família, de bem, disputa de bens, etc. e tal. Então, no essencial, que é a denúncia que gerou toda essa repercussão até nacional, é na comarca lá da cidade de Itapema, Santa Catarina. Itapema, né? Isso. Em Santa Catarina. Então, não guarda nenhuma relação direta. Agora, é óbvio que qualquer ação que a pessoa faça, sendo ela política ou não, mas especialmente o político, tem uma repercussão, positiva ou negativa. Raramente é neutra, né? Então, assim, é óbvio que a medida que ele tomou agora gera uma repercussão, eu entendo que positiva até aqui, por prestigiar uma personalidade muito respeitada, muito querida. Lembrando que a Maria Helena Povas, ela já tinha uma trajetória vitoriosa, de muito respeito, como mulher, como advogada, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Mato Grosso, depois como desembargadora que ingressou no tribunal pelo 5º Constitucional e depois como presidente do Tribunal de Justiça. Já era uma trajetória absolutamente vitoriosa, respeitável, né? Nunca envolvida em nenhum malfeito, ninguém nunca trouxe nenhum malfeito relacionado à vida, à carreira da desembargadora Maria Helena. Este fato agora, sem dúvida nenhuma, que coroa, né? Imagina, ser governador do seu estado, qualquer um de nós teria, assim, muita honra de ter esse título. Imagino que ela também, filha de um historiador famoso, né? Aqui ela também vira personagem histórico dos mais relevantes. Nesse sentido, o Otaviano Pivetta fez um golaço. Se é com gestão de crise, se foi um instinto dele mesmo, ele tem dessas, né? O Otaviano Pivetta tem dessas. A carreira política dele mostra que ele é um homem assim que pensa fora da casinha. Ele inclusive falou quando assumiu, continuo mesmo, sou o político do fazimento, que é algo até que eu pessoalmente tenho reservas,
Mas é ele que pensa assim, né? Eu fazimento assim, não fico no planejamento, eu faço, Executa. né? Executo. E isso pode dar certo, mas às vezes pode não dar. Quando você não planejando já é difícil fazer, imagina sem planejar, né? Mas é outra discussão já. Você citou o pioneirismo da desembargadora Mariana Ana Povos como presidente da OAB de Mato Grosso. Ela foi a única mulher até hoje a presidir a entidade. Eleita, né? Eleita, exato. E agora nós temos essa eleição agora no fim de novembro, se eu não me engano, que vai ser da seccional de Mato Grosso, com uma mulher participando, uma mulher tendo também, que é a Gisela, né? Tendo condições, né, de ser eleita também pela segunda. E salvo engano, Daniel e Luciana, eu não tenho certeza também disso, mas me parece que ela é a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça. Eu não lembro de outra anterior a ela. Nesse momento também não. Doutora Shelma. Doutora Shelma, talvez, eu não sei. Então, não sei, podemos pesquisar ao longo do programa para confirmar ou não, ou descartar essa informação, né? Certo. E não é a primeira governadora, desculpa, só para finalizar esse assunto da Maria Helena, porque nós tivemos a Iracy França, que foi vice do Blairo, que assumiu por alguns dias. Exatamente. Também, né? Perfeito, gente. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar um pouco da Operação Capstrum. Para tanto, eu vou pedir aqui para que o Kleber Lima possa apresentar a manchete para a gente do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso, trazendo novas informações importantíssimas do ex-secretário de Saúde, que foi preso assim que a operação foi deflagrada na semana passada. Célio Rodrigues, Kleber Lima, diz pra gente, tem a capivara do ex-secretário aí, é isso mesmo? Tô pasmo aqui, como se diria antigamente, né? Ex-secretário tem 3 CPFs e treinou, entre aspas, licitação no Exército. É isso mesmo. O ex-secretário Célio Rodrigues, nascido em Dourados, Mato Grosso do Sul, preso pela Polícia Federal na semana passada, era um completo desconhecido em Mato Grosso quando ingressou no 9º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, o 9º BEC, né? Com sede em Cuiabá. Lá conheceu Lielson Ventura da Silva, de quem se tornou amigo. Lielson é irmão de Leandro, apontado pela PF como o braço direito do ex-secretário, que está foragido. O Lielson, o Liedson, né? Lielson está foragido. E o Leandro também. E o Leandro também. Foi no Exército que se destacou pela habilidade em produzir processos licitatórios para atender às demandas dos militares, sobretudo na área da construção civil. As investigações apontam que ele foi tão eficiente em burlar o sistema jurídico que já foram identificados 3 CPFs, 2 em seu nome e outro em nome que aponta falsidade ideológica. Tá aí. Tá aí. Estou pasmo como é que chega, né, nos lugares com uma ficha dessa, com uma capivara dessa. Exatamente, a pergunta, né? Como ninguém sabia disso, né? Para ocupar um cargo tão importante, a pasta da saúde. E Daniel, nós falamos aqui muito na semana passada em relação ao volume que pode ter sido desviado. Nós não sabemos, isso cabe à Justiça, isso cabe ao Ministério Público, as investigações elucidarem os caminhos desses recursos, né? A operação foi deflagrada já investigando contratos da ordem de 100 milhões de reais. E aí, essa manchete acaba trazendo para nós uma expertise em relação a possíveis fraudes, crimes, Daniel, é isso mesmo? O que me chama a atenção, Luciana, nesse caso todo, é que, embora esse volume seja muito alto, talvez seja até maior, né? não sabemos, mas a forma como a organização, a quadrilha se organizou, não levou muito em consideração a questão da punição mesmo, eu acho, entendeu? Então, eles não tomaram, vamos dizer assim, os devidos cuidados. Um exemplo foi esse fato do Célio, ex-secretário de Saúde, ter transferido, de certa forma, a questão da lavagem de dinheiro lá para aquela cervejaria, né, certo? E, sem muita preocupação, ele acabou colocando a esposa como uma das sócias, né? Ou seja, e além do pessoal que já estava com ele, né? O Leandro e o Lielson, né? Então,
eu creio que a polícia fez um trabalho muito importante de investigação, mas ela acabou identificando facilmente o modus operandi, até porque as pessoas que estavam ao redor dele são pessoas muito próximas dele, inclusive a esposa mesmo, né? Que ali fica difícil de você explicar de outra forma, né? Realmente ele estava lá como laranja, né? Nesse sistema aí de lavagem de dinheiro. Tá certo. Kleber Lima, Operação Capstrum, novos elementos que, com certeza, né, a Justiça está trabalhando em cima. Nós sempre comentamos aqui que, de fato, não é tão fácil assim, tão simples assim, a Justiça, hoje, o Poder Judiciário, conceder prisões. Ou seja, muitos elementos, então, fazem parte já dessas investigações que dão base, de fato, né, às decisões judiciais. A gente pode entender dessa forma e muito mais pode vir, então, pela frente. Pode sim, Luciana. A gente volta num tema que a gente tratou aqui, salvo engano, na sexta-feira. Existe aí um valor de contratos, um volume de 100 milhões de reais, né? E o delegado da Polícia Federal foi taxativo ao dizer que está apurando agora quanto disso foi desviado pela organização criminosa, que envolve o Célio, esses dois irmãos e outras pessoas o empresário lá do Paraná, né? E outras pessoas. Mas que teve desvio, teve, né? Já se sabe que a cervejaria foi adquirida, né, segundo a polícia, por 100 mil reais, e é isso que é a ligação do Leandro, do Lielson e da esposa do Célio. Contra ela ainda não tem nenhuma medida, né? Ainda não, mas confirmando essa tese de que a cervejaria é produto de lavagem de dinheiro, certamente vai sobrar para ela também, né? Me chamou a atenção essa informação que é trazida hoje pelo Jornal Gazeta, de que ele tinha 3 CPFs. Porque assim, até onde eu sei, uma pessoa quando vai ser nomeada secretário ou do município de Cuiabá ou do governo do estado, antes dele ser nomeado é feita uma checagem na ficha, na vida pregressa da pessoa e na ficha criminal, é o básico. Hoje em dia você faz isso às vezes até no Google, né? E dele ninguém fez, porque eu não acredito que, sabendo que o sujeito tinha 3 CPFs, que o prefeito fosse nomeado. Não, assim, eu quero não acreditar nisso, porque se a gente acreditar nisso, nós vamos ter que admitir a hipótese do prefeito ser cúmplice, né? Então eu não quero acreditar nisso, ainda mais na área da saúde. Ele não era secretário, ele estava lá no segundo escalão, talvez isso explique em parte, né? Embora em cargos importantes, ele foi presidente da empresa cuiabana de saúde, né? Onde os contratos são feitos, os contratos mais caros da alta complexidade passavam por ali. Enfim, ou houve uma falha tremenda, primária, na checagem dele, para ele, antes dele ser nomeado, ou tem jabuti no pau aí. Se a gente ampliar a análise, como é que é possível no Brasil, tudo bem, tem diferença das unidades de federação, mas que uma pessoa tire 3 CPFs diferentes, né? Algum problema está acontecendo com o cruzamento de dados, com o Ministério da Justiça, com a Receita Federal. Receita aí no caso, né? Pois é, exato. Porque como é que isso é possível? Dizem também que também RG você consegue tirar em cada estado, né? Isso é verdade. Mas CPF já mostra que existe uma intenção, não é tão simples assim, né, Daniel? Tem todo um sistema diferente do RG, até porque o RG você faz em cada estado ou no mesmo estado e vem com números diferentes. Exato. É mais fácil, a gente já percebe que o RG não é culpa do cidadão ter vários, não necessariamente, né? Necessariamente, mas tem, não, né? Existe sempre a intenção do crime, agora CPF... Já agora, caracteriza aí uma outra... CPF é coisa comum em estelionatários. Eles costumam ter. Tem. Vários. Uma coleção. Então, assim, foi contratado um estelionatário, quanto mais para cuidar dos contratos da saúde em Cuiabá. Pois é. Como diria o Silvio Luiz, né? O que eu vou dizer lá em casa? Dá para entender, já era uma carta marcada, uma pessoa estratégica, né? Sei. Começa... É algo que provavelmente a operação está investigando. Como que uma pessoa com essa ficha, com essas restrições, porque assim, às vezes você não consegue nem comprar fiado. Exato. Você vai lá comprar um terno para estrear aqui na Notícia de Frente que você fez ontem. Vê que você não precisa, que você já compra no cash, né? Mas eu, por exemplo, quando vim,
ir lá comprar fiado. Ela faz uma checagem, se não tiver crédito, não vende. Aí o cabra consegue ser nomeado para fazer contratos que superam a casa dos 100 milhões de reais. Não, e o servidor público, quando vai ser investido no cargo, qualquer cargo, tem toda essa questão, dessa análise pregressa, então, certidão e tudo mais. E ele, com 3 CPFs, consegue ir para uma função dessa importância. Não tem que ser idôneo? Então, Pode vir com mácula, com mancha já, é isso mesmo? Bom, vamos acompanhar porque a gente vai falar muito ainda sobre a operação Capstru em todos os seus desdobramentos. Agora, olha só, Kleber Daniel, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no portal do Tribunal de Justiça, já que você deixou a indagação aí, e de fato você disse, né, o nome da desembargadora Chelma Lombardi de Cato. Ela foi a primeira mulher a ser aprovada no concurso da magistratura mato-grossense e fez história ao longo de sua carreira, não só como a primeira juíza a enfrentar o quadro funcional exclusivamente masculino e a sociedade machista da época, mas também como a primeira desembargadora do TJ de Mato Grosso, primeira presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui também do estado e primeira e única mulher a presidir a Corte Estadual de Justiça até o momento atual, tá bom? Ou seja, ela foi... o momento atual foi feito o currículo, né? Exatamente, exatamente. Ela foi presidente em 93, não é isso? 91, 93. Exatamente, Kleber. Do TJ. Muito precursoras bem. em vários momentos da magistratura. Que história, né? E uma pessoa, eu conhecia a desembargadora Chelma, eu tive a oportunidade de fazer matéria com ela, ou em eventos que ela estava, uma pessoa, assim, de uma calma, ela passava uma serenidade quando falava, assim, que a gente ficava tranquilo, né? Nem parecia que tinha toda essa força, toda essa importância histórica para Mato Grosso. Você vê que a gentileza também é uma arma poderosa, né? A educação. E como é a mais poderosa, eu diria, viu, Kleber Lima? Não precisa ser no grito. O resto é um pouco de truculência, não precisa. Bom, gente, vamos mudar de assunto agora, porque eu preciso chamar ao vivo o repórter Daniel Santos, porque, afinal de contas, a gente precisa e quer saber. Afinal, senhores, será que aquele movimento prometido pelos caminhoneiros, de fato, foi deflagrado, está acontecendo aqui em Mato Grosso, em outros estados brasileiros? Vamos saber então o que o Daniel Santos traz para a gente em relação a esse assunto. Daniel, a notícia agora é com você. Conta para a gente, aqui em Mato Grosso, tem paralisação? Tem de fato essa articulação dos caminhoneiros? Bom dia para você, uma ótima segunda-feira. Bom dia, Luciano. Bom dia para quem está nos acompanhando em todo o estado de Mato Grosso. Só que desta vez, nada de rodovia trancada, de caminhão parado às margens de rodovia e, ao que tudo indica, muito menos em pátio de posto de combustíveis, viu? Pelo menos é essa a informação que a gente tem nesse momento, tudo ocorrendo de forma bem pacífica, mas é um movimento nacional, já com respostas do governo também, que está agindo em seu favor, em favor de não paralisação, de não haver paralisação, porque a gente sabe. E a economia desse país depende de pneus. A de Mato Grosso também, o maior produtor de grãos, depende de pneus. Ou seja, se essa categoria para, o país todo para. E o que é que vira a partir de agora, né? Para isso a gente está consultando aqui o Eleus Amorim, ele que é do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas. Eleus, bom dia, seja bem-vindo, satisfação em recebê-lo aqui ao vivo. Como é que fica essa paralisação a partir de agora? O governo já tem tomado algumas medidas aí nos bastidores, né? Bom dia. O governo tem conseguido liminares, já conseguiu atualmente 35 liminares e dessas liminares judiciais, onde ele conseguiu que fosse aplicada uma multa de R$10 mil por CPF e R$100 mil por CNPJ, que seria o quê? Identificando as entidades que, se caso, apoiassem o movimento. Mas eu acho que antes do governo fazer isso, ele deveria analisar o que o transportador autônomo de carga tem passado, o que ele passa no dia a dia e o que também as empresas passam no dia a dia. Somente como exemplo aqui falar, aqui no estado do Mato Grosso hoje, quando você pega um veículo que tem um tanque com 1.000 litros, capacidade dele de 1.000 litros, você contribui desses 1.000 litros só num abastecimento em R$ 952 para o estado do Mato Grosso. Então, olhe bem,
Você está falando que numa tanqueada para uma viagem, você vai pagar só de imposto estadual 952. Porque aqui no estado do Mato Grosso, a alíquota do diesel, do ICMS do diesel, é 17%, enquanto que no Mato Grosso Sul é 12%. Ok, digamos que numa dessa aí, vamos colocar num cenário hipotético, né? Vamos colocar aqui uma pauta menor, né, em cima do diesel, ou se igualando ao Mato Grosso do Sul, tá? Uma situação hipotética. Quanto o caminhoneiro economizaria por tanqueada de 1.000 litros? Em torno, cada tanqueada dessa daí, em torno de 300 a 350 reais. De economia aí? De economia por abastecimento. Uhum. Então, você analisando isso, é uma diferença muito grande para que o estado do Mato Grosso venha repensar o que ele pode fazer em prol dos autônomos, das empresas e de todos aqueles que assumem combustível. E lembrando um detalhe, que nós não estamos falando somente do diesel. Temos que analisar o consumo da gasolina, do álcool, que esses dois têm extrapolado por total o aumento do preço e a arrecadação do Estado em cima disso. Agora, o que é possível fazer na avaliação de vocês, já que o governo federal diz que, né, zerou ICMS ou congelou para os próximos 90 dias. Aí vem os estados, né, fazendo uma revisão já aí, colocando para janeiro de 2022. Terá algum efeito essa revisão estadual de ICMS a partir de janeiro, na avaliação de vocês? Bom, primeiro que a proposta do governador de reduzir a alíquota de 17 para 16 a partir de janeiro de 2022, isso é promessa ainda. Por quê? Porque vai para a Assembleia para poder ser aprovado. Isso não resolve nada. Por quê? Quando nós estamos falando que o aumento do custo do combustível ele é imediato. Ele é imediato e o governo ainda coloca uma coisa para previsão para o futuro. E isso realmente não atende. E resumindo, foi uma gotinha no oceano que não fez nem cócega para poder reduzir o custo da carga tributária e do transportador. Elias, para a gente deixar bem claro aqui para a sociedade que nos acompanha nesse momento, que tipo de movimento a gente vai ver hoje, ver durante essa semana dos caminhoneiros? Que quando fala em movimento dos caminhoneiros, a população já imagina filas e mais filas, as margens de rodovias todas ocupadas, né? Pessoal parado nos pátios de postos de combustíveis, e desta vez não é dessa forma, é isso? Eu espero que o governo ele se entenda com os autônomos, porque os transportadores autônomos de carga que se manifestaram nesse protesto. Eu creio que se o governo responder à altura e falar com o que ele pode fazer para a categoria, isso não ocorrerá. Eu acho que o governo tem tudo para poder manter o diálogo, fazer com que a coisa realmente ela venha ter o bem para todos e a paz e a tranquilidade. Ainda há tempo de negociar? Creio eu que sim, com os autônomos, pelo que eu tenho acompanhado, eles estão muito abertos para a negociação. Tá certo. E as empresas? As empresas estão trabalhando normalmente. Não tem nenhuma empresa hoje no estado do Mato Grosso paralisada. Todas as empresas trabalhando, soltando seus veículos. Infelizmente, o que vem é a murmuração da preocupação, de repente, alguém parar alguma rodovia ou não. Tá certo, então. Obrigado, Elias, por ter vindo até aqui, por ter falado com o público do A Notícia de Frente, todo o Estadão de Mato Grosso. É dessa forma que o movimento já está acontecendo. Posso colocar dessa forma, né, Elias? Desde as primeiras horas aí no âmbito nacional, né? Pelo que eu tenho acompanhado a nível nacional, os autônomos têm se manifestado. Tá certo. Obrigado, Luciana. Volto com você e volto assim, sabe? Primeiro dia de novembro e a gente aqui já preocupado com o que pode acontecer nas próximas horas. Tá certo, Daniel. Obrigada pelas informações. Daniel trazendo para a gente todos os detalhes aí sobre esse movimento dos caminhoneiros. Sabemos que quando eles param, o Brasil também, grande parte acaba aí paralisando, mas houve um movimento por parte do governo federal, muitas liminares, um recorde aí, proibindo, no caso, essas manifestações. As rodovias federais não puderam ser bloqueadas, desfazendo então esse movimento que começou a ser ventilado ainda lá no mês de outubro, diante de altas consecutivas dos preços dos combustíveis e principalmente do diesel, o que faz rodar aí todos os caminhões, a carga preciosa aqui do nosso país. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse assunto, mas agora eu vou chamar um rápido intervalo, porque na volta tem aquela entrevista especial com o prefeito em exercício, José Roberto Estupa.